Sejam muito bem-vindos à segunda live, onde nós leremos as 150 respostas católicas aos 150 ataques protestantes. Livro de Jaime Francisco de Moura. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos continuar hoje de onde nós tínhamos parado ontem. E aqui, o autor da carta, ele não está falando, muitas vezes ele não está fazendo perguntas diretamente, ele está fazendo afirmações, o que na minha opinião é pior ainda. Mas vamos à afirmação que ele fez aqui então. A partir de então, a curva de desvio da verdade acentuou e acelerou-se de forma violenta. Só para relembrar, ele está falando aqui a partir de Constantino, tá? Aquela famosa narrativa de que Constantino fundou a Igreja Católica. Ninguém tem provas disso, mas repete-se isso como se fosse a coisa mais elementar do mundo. E a partir dali vai se jogando informações, dizendo que a partir dali a coisa foi degringolando. A igreja foi se destruindo, se desfazendo. Então, vamos voltar aqui para a afirmação dele. E acelerou-se de forma violenta, a ponto de os séculos mais difíceis da história da Europa coincidirem com os anos em que a Igreja Católica reinou soberana. Os 1000 anos de trevas, que foi de 500 a 1500, de acordo com ele. Trevas estas não só espirituais, mas também intelectuais e morais. A resposta do Jaime é bem assim. Em Mateus 16:18, Jesus diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Se houve 1000 anos de trevas, segundo os protestantes, Cristo mentiu e nos enganou, pois ele disse que as portas do inferno não iriam prevalecer contra a sua igreja. Por acaso estaria Cristo se contradizendo? E assim, esta aqui é a resposta lógico-teológica. Nós temos também a resposta histórica. Este livro que está aí na tela, Como a Igreja Católica Construiu a Civilização Ocidental, logo no seu primeiro capítulo, fala exatamente sobre este assunto. E mostra, com dados, com fontes históricas e com fontes primárias, que é exatamente o contrário. Se não fosse a Igreja Católica Apostólica Romana, o Ocidente não seria o que é hoje. A Europa não seria o que é hoje. A Europa foi nesta época, a Europa estava dominada por bárbaros. No que ele chama aqui de Idade das Trevas, né? Um pouco antes disso, a Europa estava dominada por bárbaros. O objetivo destes bárbaros, ou eles achavam que era uma coisa gloriosa, era a morte e a vingança. Os santos da igreja catequizaram, catolicizaram estes homens e mulheres bárbaros. Reis bárbaros. Reis estes que posteriormente, graças também a sua admiração por todo o legado que a civilização romana havia trazido, mas pela influência direta da Santa Igreja Católica, construíram ou reconstruíram a Europa. Os alicerces da Europa que nós conhecemos hoje e do restante do Ocidente como conhecemos hoje, veio desta influência, a influência de conversão que a Igreja Católica Apostólica Romana disseminou por todo aquele povo e que posteriormente construiu todo o legado que nós aqui hoje da América recebemos. Toda a evangelização que os americanos receberam veio desta iniciativa da Igreja Católica. Então jamais podemos dizer que a Idade Média foi uma idade das trevas. Foi a idade onde nos monastérios os monges desenvolveram uma série de coisas dentro da arte, dentro da ciência, dentro da técnica, da mecânica, que foram as bases para um posterior avanço científico-tecnológico no Ocidente. Para se aprofundar mais, compre este livro do
Thomas Woods e leia. Já no primeiro capítulo ele explica cada uma das fases do que aconteceu para a conversão dos bárbaros e para a reconstrução da Europa após a queda do Império Romano. Então essa história aqui de a civilização entrou nas trevas, na Idade das Trevas, isso é uma mentira. É outra mentira que não tem fundamentação histórica. A fundamentação histórica disso são livros já revolucionários, livros iluministas. Eles escreveram estas coisas que se tornaram as fontes para quem acusa a igreja. Mas as fontes reais demonstram o contrário. E assim, é até uma questão de coerência, né? Porque os protestantes, tanto os protestantes quanto os outros movimentos revolucionários, eles atribuem à Igreja Católica um poder imenso, gigantesco. A igreja que controlava todas as sociedades durante a Idade Média e tal, a igreja sequer tinha exército. A igreja sequer tinha poder bélico para poder fazer todas estas barbaridades a ela atribuídas. Qual era a influência da igreja? A catequização. As coisas boas que os padres, os sacerdotes faziam. A igreja sempre foi modelo a partir dos seus melhores membros. Em especial os santos, que são os nossos heróis na fé. E as influências que tinham, claro, além de coisas como a educação, porque era a igreja quem mantinha a educação, ensinava as pessoas a ler, mantinha assistência social, mantinha locais de abrigo de pessoas que não tinham como se manter dentro das condições que a igreja tinha à época. Esse era o exemplo que a igreja dava, era a influência que a igreja tinha. A igreja não tinha poder como lhe é atribuído para fazer tantas coisas que dizem que na Idade Média aconteceu. Ou seja, tira-se a responsabilidade de qualquer outro participante ali da Idade Média. É como se não existissem tantas outras religiões ou seitas na época. É como se não existissem reis. É como se não existissem bárbaros, monarcas, ateus, pagãos. Tudo o que aconteceu na Idade Média se deve à Igreja Católica. Tá, vocês podem até afirmar isso. Mas tudo o quê? Porque tudo de bom que foi desenvolvido na Idade Média tem o dedo da Igreja Católica. E não aquilo que afirmam que ela fez. Ou ainda coisas que aconteceram, mas que são deturpadas. Como a Inquisição, que mais tarde também nós tocaremos neste assunto. O próximo ponto que ele aborda é o seguinte: em 310 foi introduzida a reza pelos mortos. Aqui nós temos que já fazer uma pausa antes da resposta do Jaime, que é o seguinte: aqui nessa frase tem a palavra reza. Os protestantes têm a mania de usar esta palavra como se fosse um ataque aos católicos, né? Porque eles falam que o protestante ora e o católico reza. O padre Gabriel Vilaverde, ele tem uma frase muito boa para isso, que uma vez um protestante falou isso para ele, e ele falou: olha, realmente, o católico reza e o protestante ora. Ora fala besteira, ora fala bobagem. Porque rezar e orar são sinônimos. Quando os protestantes usam a palavra reza, eles estão usando pejorativamente, tentando atribuir ao catolicismo seitas de matriz africana, por exemplo, que falam sobre reza, né, sobre passe e coisas similares. Então, quando eles usam a palavra reza, é para denegrir a imagem dos católicos. Mas para nós isso não é nada de ruim. Rezar é algo bom, da mesma maneira que orar, são sinônimos. Então, se você não sabe que estas palavras possuem estas raízes, né, possuem essas funções, ambas têm a mesma função, então aprenda agora.
Você falar que o católico reza não é nenhuma ofensa. A resposta do Jaime é a seguinte, né? No Novo Testamento, em 2 Timóteo 1,18, São Paulo ora a Deus pelo amigo Onesíforo, que o Senhor lhe conceda a graça de obter misericórdia do Senhor naquele dia. São Paulo se refere nominalmente a outras pessoas naquela ocasião. E quando seria o caso de nomear Onesíforo, seu grande amigo e benfeitor, ele não o faz, mas só se refere à casa e à família de Onesíforo. Daí se conclui que ele não era mais do número dos vivos. Por que eu só peguei esse trecho? Ele também fala de Macabeus aqui, né? Que é algo muito mais explícito, mas os protestantes têm, como eles retalharam a Bíblia, retirando 7 livros dela, então eles não aceitam Macabeus como fonte. Mas o Novo Testamento todo, escolhido pela Igreja Católica, eles aceitam. E São Paulo aqui, de fato, neste trecho, ele está rezando por Onesíforo. Pelo contexto, pelo que está escrito ali, nós conseguimos, por dedução lógica, perceber que Onesíforo não está mais vivo, porque senão ele falaria diretamente com Onesíforo. Então ali já há, no Novo Testamento, a oração pelos mortos, o que o interlocutor aqui chama de reza, né? Há a oração, há o pedido a Deus pela alma destes irmãos que estão na igreja padecente. Eles não estão mais aqui conosco na igreja militante, estão no purgatório. Então nós rezamos, ou pode ser que estejam no céu, mas nós não temos certeza. Então a tradição da igreja traz a oração pelos mortos, algo já desde o primeiro século. Ah, mas não está na Bíblia. Está sim. Está no livro que vocês rejeitaram e está também no livro que vocês aceitam. Aquela história do sono da alma, aquilo é uma brincadeira. Algo que foi criado não tem 100 anos. Mas que assim, se for para atacar a Igreja Católica, todo mundo aceita, como se verdade fosse. Como se a alma dormisse. Mas isso a gente vai falar um pouco mais na frente, porque ele toca nesse assunto aqui também. Vamos para o próximo ponto. Aqui. No ano 313, a Igreja Católica foi fundada por Constantino. Bom, aqui ele volta no assunto, né? Ele fica remoendo aquele assunto de que Constantino fundou a igreja e ainda foi em 313. Nós já falamos anteriormente, lá no primeiro vídeo, já quase no finalzinho do primeiro vídeo, que isso aqui não tem qualquer fundamento. Não é à toa que o Jaime ele tem que repetir aqui, né? Alguns dos pontos neste livro são repetitivos, sim. Por quê? São mentiras já levantadas anteriormente. Então o Jaime vai respondendo de novo. Às vezes, de um levantamento, de uma inquirição para outra, ele coloca algumas informações diferentes. Então foi isso que eu marquei. Nesta parte, ele fala o seguinte, sobre o Edito de Milão, novamente, né? Em 313, Constantino deu liberdade de culto aos cristãos com o chamado Edito de Milão. Havemos por bem anular por completo todas as restrições contidas em decretos anteriores acerca dos cristãos, restrições odiosas e indignas de nossa clemência, e de dar total liberdade aos que quiserem praticar a religião cristã. Essa é a fonte primária, era isso que estava escrito lá. Onde neste trecho ou neste documento está escrito: eu, Constantino, imperador romano, assino este documento, tornando a Igreja Católica oficialmente a religião do Império. Porque isso politicamente vai ser melhor para mim e tal, blá 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 blá. Não tem. Esta informação não existe. Ele continua: era para Melcíades que se tornou São Melcíades o 32º Papa, tendo Pedro como o primeiro. Assim, não há que se falar que Constantino é o fundador da Igreja de Cristo. Ele apenas deu liberdade aos cristãos, acabando com 2 séculos e meio de perseguição e martírio. As pessoas que falam mal de Constantino,
elas deveriam parar um pouco para refletir. Por quê? Eu não sei o que se passa na cabeça de vários grupos protestantes que eles acham ruim o fato de alguém dentro do Império Romano ter dado liberdade para os cristãos professarem a sua fé. Eu creio que eles acreditam que a igreja deveria ser perseguida violentamente durante toda a história, desde que Cristo foi crucificado e ressuscitou até hoje. Mas se assim o fosse, como é que a igreja cresceria? Como é que a igreja alcançaria todos os continentes? Como é que você, protestante, saberia de Cristo hoje em dia? Os cristãos não podiam escrever, eles tinham que manter os seus livros escondidos, eles não podiam pregar. Vocês que gostam de ficar botando caixa de som em praça pública e gritando no microfone a toda altura, não poderiam fazer isso. Hoje nós ainda temos países que perseguem os cristãos de maneira ferrenha, até pior do que o Império Romano. Temos. Mas essa perseguição massificada, que eu creio que alguns gostariam que fosse a realidade, ela, graças a Deus, não aconteceu, porque senão a igreja não teria crescido. Foi providência divina que pessoas como Constantino só foi o primeiro. Como falado lá atrás, não foi ele quem tornou o catolicismo a religião oficial do império. Foi outro imperador. Constantino foi o primeiro a dar um passo. Um passo que permitiria à Igreja Católica se expandir e catequizar o restante do mundo. Por que vocês ficam tão revoltados com Constantino? Se ele deu este passo importantíssimo. Ele não se converteu. Quem é você para dizer se ele se converteu ou não? Você sonda os corações agora? Você não pode afirmar que Constantino não se converteu. As ações dele demonstram o contrário. A maior parte do exército romano era pagão. A maior parte dos romanos era pagão. Constantino não tinha nada a ganhar dando liberdade, nada politicamente falando, a ganhar dando liberdade aos cristãos. Ele não tinha. E ainda assim o fez. Isso não é demonstração de que a pessoa está se convertendo? Uma obra? E ao dar liberdade para os cristãos, olha a quantidade de possibilidades que se abriu. O que é o culto protestante hoje em dia? É basicamente tocar músicas. Além de uma pregação, o restante é tocar músicas. Vocês acham que vocês poderiam plugar instrumentos, tocar músicas, fazer shows, falando no nome de Deus? Se a perseguição não tivesse cessado, se não tivesse sido encerrada, se alguém não tivesse tomado essa iniciativa? Gostariam que os cristãos estivessem em catacumbas? Isso foi providência divina para fazer com que o cristianismo fosse para frente, avançasse, alcançasse cada centímetro da terra. Então pare de repetir esta bobagem. O Constantino, é claro, de maneira afetada, né? Ele é considerado pelos orientais, pela igreja oriental, como santo. Ele foi canonizado lá. Claro que a igreja de lá não está em comunhão com a de Roma, né? Ela foi um dos primeiros cismas que aconteceram foi com a igreja do Oriente. Mas lá eles consideram Constantino como se fosse um santo. Na Igreja Católica Apostólica Romana, ele é um homem importante, mas não é um santo. Ainda assim, apesar de não ser santo, ele fez algo importantíssimo para a história do cristianismo, com o poder que tinha. Vocês protestantes não adoram de falar sobre a bancada evangélica? Nós temos que eleger políticos cristãos. Para quê? Para que eles lá dentro do Congresso
com o poder que tem, o poder da caneta na mão, criem leis para favorecer os cristãos. Não é isso? Foi exatamente isso que Constantino fez. Favorecer os cristãos. Ah, mas ele se aproveitou politicamente? Prove. As provas são contrárias. Como eu já falei antes. O que acontece é que Constantino estava realmente num processo de conversão. E ao final de sua vida recebeu o batismo. Algo que era comum à época. As pessoas ficavam protelando o batismo. E vocês protestantes nem deveriam criticar isso. Porque para vocês, ou pelo menos para a maioria das denominações, né, pelo menos essas de corrente batista, pentecostal, não se deve batizar criança. Você só deve batizar quando está adulto. Então isso aí deveria ser louvor que vocês deveriam fazer a ação de Constantino. Ah, só se batizou quando já era adulto, no final da vida. Olha que maravilha. Consciente da fé. Entende? Então, paremos de repetir essa baboseira de que Constantino fundou a Igreja Católica. A próxima afirmação dele é a seguinte. Em 320 foi introduzido o uso de velas, que é um hábito pagão. Peraí. O uso de velas é um hábito pagão? A resposta do Jaime. Desde o Antigo Testamento, as velas são utilizadas na liturgia. Elas são utilizadas no templo. Farás um candelabro de ouro puro, far-lhe-ás também 7 lâmpadas. As lâmpadas serão elevadas de tal modo que alumiem defronte dele. Êxodo 25, de 31 a 37. Ué, mas peraí, esse candelabro era para colocar o quê? Discos voadores em cima? Globos, esses globos de boate? Era para colocar vela, né? Candelabro é para colocar vela. Não sei se tem outra função. Tá vendo aquele jogo detetive? Tenha, né? Matou o fulano com um candelabro. Mas a função primária do candelabro é botar a vela em cima. Então os católicos já trazem isso do judaísmo. Há ainda, dentro do catolicismo, um motivo para se usar velas. Além de todas as figuras simbólicas, como a luz de Cristo, do fogo, do Espírito Santo, existe um motivo prático para o uso das velas que hoje nós rememoramos, que é exatamente homenagear os primeiros cristãos, que se reuniam em catacumbas. E eles usavam velas para iluminar aquele local. Então, esse é um dos motivos de nós usarmos velas hoje na maioria das celebrações no catolicismo. Relembrar esses heróis do catolicismo. Estes heróis que muitos deles entregaram as vidas para que a fé chegasse até nós nos dias de hoje. É gratidão. É uma demonstração de gratidão também. Ele continua a resposta. As alegações protestantes de que velas são também utilizadas em cultos pagãos não invalidam a palavra de Deus. Certo é que nas Escrituras o uso delas está inegavelmente comprovado. E aí vamos lá, né? Então, beleza. Tem uma série de cultos pagãos que usam rock lá nas suas cerimônias. O que mais a gente vê hoje em culto protestante é bandinha de rock tocando. O que eles chamam de louvor, né? E aí? Essas músicas que vocês tocam também são pagãs? Ou existem elementos físicos que são usados por qualquer pessoa, que podem ser usados por qualquer pessoa, para qualquer coisa? Tem uma série de religiões pagãs que também fazem oração. A oração se tornou pagã por conta disso? Tem uma série de cultos pagãos que têm líderes religiosos. E aí? A liderança, a hierarquia dentro da igreja se tornou pagã por conta disso? É necessário fazer uma avaliação do que é usado simplesmente para atacar a igreja. São coisas assim que beiram ao estúpido. Falar de vela.
Se vocês estiverem lá no culto de vocês, acabar a luz, ninguém acende vela. Hoje a gente tem até a facilidade do celular, né? Mas se não tiver um celular à mão ali, ninguém acende vela porque é coisa pagã. O paganismo de algo vai depender da intenção com que se usa. Porque senão o rock que vocês tocam seria automaticamente pagão. Ó, vamos para o próximo ponto aqui. Em 375 foi instituído o culto aos anjos. Em 375 foi instituído o culto aos anjos. Ele responde o seguinte: Deus nos deu os seus anjos para nos guiarem e para nos proteger. Porque aos seus anjos ele mandou que te guardem em todos os teus caminhos. Salmo 90, verso 11. Isso aqui já está no Antigo Testamento. Não se pode alegar desconhecimento. Porque uma das críticas que os protestantes gostam de fazer aos católicos, né, é que nós oramos pedindo intercessão dos santos. Ah, o santo não existe santo. Tá todo mundo morto. Tá no sono do Sheol. E os anjos? Os anjos estão no sono também do Sheol? Os anjos que contemplam a face de Deus, como lá no Evangelho fala, que os anjos das crianças contemplam a face de Deus? Não existe anjo da guarda? Como não? Se lá está escrito. Os anjos das crianças contemplam a face de Deus. Como é que não se pode prestar culto? E culto aqui é reverência, é respeito aos anjos. Por que também é uma confusão entre os protestantes quando se fala em culto, né? O culto em respeito aos anjos, o culto em respeito aos santos, é porque eles passaram, como eles tratoraram a missa e a substituíram por alguma outra coisa, eles tiveram que chamar de alguma coisa que não fosse missa, né? Então eles resolveram chamar de quê? De culto. Que a gente volta pro ponto anterior, né? Tem várias religiões pagãs que também fazem culto. E aí? A palavra culto vai ser considerada pagã, então vocês vão ter que mudar a partir de agora? Mas vamos voltar para esse ponto aqui. E aí, como eles chamam o que seria o equivalente à missa de culto, quando os católicos falam, o culto ao anjo, eles chamam de idolatria. Porque perverteram o sentido da palavra culto. Mas aqui a própria escritura, nos Salmos, hein? Não é nem livros que vocês retiraram da Bíblia. É nos Salmos. Salmo 90. Porque aos seus anjos ele mandou que te guardem em todos os teus caminhos. Que te guardem. Anjo da guarda. É que te guarda. Não é isso? É uma questão de lógica. É só ler o texto. Em todos os teus caminhos, onde quer que você esteja, onde quer que você passe. Então, não venham com essa. Ah, foi instituído o culto aos anjos. Não, isso já veio do judaísmo. Como em 375 a igreja pode ter instituído isso? Talvez nessa data, se for de fato uma data que fale algo sobre anjos, seja exatamente porque a perseguição à igreja foi sendo cada vez mais reduzida. Então, houve a possibilidade da igreja elaborar mais esses cultos. Ou definir regras, definir teologia sobre os anjos, etc, etc. Mas o fundamento já existia desde o judaísmo. É simples assim. E os anjos já estão na presença de Deus. Isso é inegável. Eles não estão lá no Sheol dormindo. Então, respeitem mais os anjos. Inclusive, eu aconselho que vocês orem para que seus anjos da guarda os protejam do mal. Porque eles já estão contemplando a face de Deus. Eles podem pedir por vocês, orar por vocês. Como nós católicos já fazemos. É só deixar de birra.
por volta do mesmo ano de 375, a adoração dos santos. Bom, aqui nós já temos um problema muito grande. Antes de dar a resposta do Jaime aqui, eu tenho que falar o seguinte: essa questão de adoração dos santos, ela é uma outra narrativa criada pelos protestantes para atacar os católicos, dizendo que os santos, que são, para nós católicos, os nossos heróis de guerra, aqueles mártires que derramaram sangue para guardar as escrituras, que derramaram sangue para catequizar pessoas em continentes desconhecidos, aqueles que se entregaram totalmente a Cristo, foram para lugares inóspitos, sem segurança, sem saber onde iam, e foram sendo sustentados pelo Espírito Santo para levar a palavra de Deus para o restante do mundo. Estes são heróis da fé. E nós os veneramos. Venerar é respeitar, é ter um grande apreço, um grande respeito. Adorar é somente a Deus. E aí, quando os protestantes usam esta palavra, adoração dos santos, é mais uma palavra gatilho, mais uma palavra-chave para atacar os católicos. Desvirtua-se o conceito da palavra. Ah não, mas se você olhar lá no dicionário hoje, venerar é a mesma coisa que adorar. Não é. As palavras têm sentidos primários e secundários. E o sentido secundário de veneração como adoração só foi incluído exatamente por conta dos protestantes baterem nesta tecla. Que veneração e adoração são iguais, mas não são. São duas palavras diferentes, venerar e adorar. Adorar somente a Deus. E isso sempre foi ensinado pelo catolicismo, sempre foi seguido pelo catolicismo. Ah, mas quando eu estava na igreja católica, eu via os santos como se fossem Deus. Bom, isso é um problema seu. Uma má formação sua. Uma preguiça sua de não buscar a informação correta. A igreja nunca ensinou que santos são equivalentes a Deus. O que a igreja sempre ensinou é que eles estão em amizade com Deus. Em uma amizade muito maior do que a nossa. E que suas almas já estão na presença de Deus. Por isso nós podemos pedir a intercessão deles. Da mesma maneira que você pede intercessão aí para qualquer pessoa na sua denominação. Ah, mas eles estão mortos. Alma não morre. Alma não dorme. O corpo morre, mas a alma não morre. Após a morte, a alma tem uma direção certa. Ou o céu, ou o inferno, ou o purgatório. E aquelas almas que já estão na presença de Deus, é claro que elas podem orar por nós, interceder por nós. Elas estão em uma amizade muito maior com Deus do que nós mesmos estamos. Então é um absurdo ficar batendo nessa tecla. Católico adora santo, católico adora santo. Parem com isso, por favor, vocês estão passando vergonha. A resposta do Jaime é a seguinte: veja como os que já faleceram e estão na glória de Deus podem interceder. E o Senhor me disse: ainda que Moisés e Samuel se apresentassem diante de mim, o meu coração não se voltaria para esse povo. Jeremias 15, 1. Comentário que ele faz aqui, né? Moisés e Samuel já não eram do número dos vivos e podiam, no entanto, interceder pelo povo. E aqui, no Antigo Testamento, em livros que vocês consideram, que os protestantes consideram. E aí? Vão pular essa parte? Vão pular esse trecho da Bíblia? Vão excluí-lo como Lutero excluiu 7 livros? Ainda que Moisés e Samuel se apresentassem diante de mim, o meu coração não se voltaria para esse povo. Ou seja, aqui ele está dizendo que era possível que ambos viessem até a presença dele intercedendo pelo povo. Ele não atenderia.
por maior que fosse sua consideração por ambos. Ele continua na resposta dele. Note que em 2 Macabeus 15:14, o próprio Jeremias, já falecido, é apresentado como quem muito ora pelo povo e pela cidade santa. E aí eu vou encerrar esse vídeo hoje exatamente com esse trecho. Ah, mas nós não aceitamos 2 Macabeus. Que pena. Vai estudar a história da Bíblia e você vai saber que Lutero retirou 7 livros da Bíblia, simplesmente para discordar da Igreja Católica. Usou critérios completamente absurdos. Um concílio realizado por judeus quase 100 anos depois da fundação da Igreja por Cristo. Qual a autoridade que esses judeus tinham para definir qualquer documento cristão? Nenhuma. A Bíblia usada, entre aspas, né? As Escrituras, o Antigo Testamento, usado por Jesus e os apóstolos, incluíam livros como 2 Macabeus. O livro, tem um outro livro chamado Cânon Bíblico, A Origem da Lista dos Livros Sagrados. Esse é de Alessandro Lima. Esse livro aqui, ao final dele, mostra todas as referências, todas as citações que há no Novo Testamento vinculadas a estes livros, esses 7 livros deuterocanônicos, para provar que Jesus e seus apóstolos citaram sim estes livros. Eles eram sim lidos por eles, eram sim escritura do Antigo Testamento. Então aqui, ó, nós voltamos, né, para 2 Macabeus 15:14. Muito ora pelo povo e pela cidade santa. Ué, mas tá morto? Tá no Sheol? Ele tá dormindo? Se ele tá dormindo, não pode orar? Não pode ouvir nada? Não é isso que os protestantes ficam repetindo? Volto a dizer, alma não morre e nem dorme. E as provas bíblicas estão aqui. De que as almas podem, sim, interceder por nós e intercedem. É claro que elas vão interceder na medida em que nós peçamos, né? Porque diferentemente dos demônios, os santos e os anjos, eles nos respeitam. Respeitam a criação de Deus. Respeitam o livre-arbítrio que Deus criou. Então, para que eles ajam nos auxiliando, nós temos que pedir. Ah, então quer dizer que você pede lá para o santo e Deus atende? Não, Deus não é um oráculo. Da mesma maneira que se você pedir para o seu líder religioso orar por você, interceder por você, não quer dizer que aquilo que você está pedindo e que o seu líder está pedindo vai ser atendido por Deus. Não é só porque você pede que Deus vai atender. Da mesma maneira, não é só porque você pede intercessão ao seu anjo da guarda, pede intercessão aos santos, por eles estarem na presença de Deus, eles vão tentar. Mas os planos de Deus é que vão prevalecer no fim das contas. Ah, mas então por que eu vou falar com os santos se eu posso falar diretamente com Deus? Por humildade. Admitindo que existem pessoas que têm mais graça diante de Deus do que você. Que já estão na presença dele. Se você não acredita nos santos, pelo menos nos anjos você deveria atribuir tudo isso que eu falei. Ou você acha que você aqui na Terra está numa graça maior do que a do anjo que já está na presença de Deus? Se a tua graça é maior aqui na Terra, você quer ir para o céu para quê? Para ter menos graça? Então, é um gesto de humildade. Seja humilde. Peça a intercessão. Peça a intercessão dos heróis de guerra. Estude a vida desses santos para ver o tanto que eles serviram a Cristo. Muitos protestantes, eles acusam, né,
os católicos de ficarem pedindo intercessão. É uma acusação vã por tudo isso que foi apontado aqui. Tenha humildade, estude a vida dos santos. Uma outra coisa que acontece bastante é o protestante ficar comparando protestantes virtuosos com católicos meia boca. Aquele cara que diz que é católico só pro IBGE. Aí ele fala também pro protestante, quando o protestante vai bater lá na porta da casa dele pra que ele não tenha que ficar ouvindo o protestante falar, ele fala, não, eu sou católico. Só que o protestante conhece o cara, né? Vive no cabaré, vive em boteco, bate na mulher, etc, etc, etc. Ó lá, ó. Tá vendo? Aquilo ali é o católico. Nós aqui na nossa igreja verdadeira usamos roupa social. Ó, nós só fazemos o bem. Aqui a gente não bebe. Aqui ninguém fuma. Aí pegam estes pequenos pontos de virtude que os protestantes têm, ou pelo menos a maioria tem, e vão comparar com estes católicos, a pior espécie de católico que pode existir, se é que se pode chamar pessoas assim de católicos. Eu gostaria que vocês se comparassem com os santos da Igreja Católica. Vocês vão passar vergonha. Vai ler a vida dos santos, vai ler a vida do São Padre Pio, São João Paulo II. E eu tô falando aqui de santos atuais. Vai ler a vida de São Maximiliano Maria Kolbe. Quando você entregar a vida por outra pessoa, da maneira como ele o fez, fora todo o trabalho que ele fez antes, ele entregou a vida por um pai de família num campo de concentração durante o nazismo. E já fazia muitas coisas boas antes disso. Então compare estas pessoas que você acredita que são virtuosas com os santos, com os heróis da Igreja Católica. Aí você vai ver a diferença. Nós católicos temos essas pessoas como modelos. Nós queremos um dia, com a graça de Deus, chegar lá. Alcançar o mesmo patamar que eles alcançaram. Nos entregar a Deus da mesma maneira como eles se entregaram. Por isso nós pedimos a ajuda deles, o auxílio deles. É uma questão de humildade. Se você não consegue sequer imitar um santo desse, como é que você vai imitar a Deus? Percebe? Por que nós pedimos o auxílio deles? Eles já traçaram este caminho. É como um mentor. Aquele cara que é mais experiente e que te ensina alguma coisa. Ele corta caminhos para você, que você ficaria batendo cabeça na parede durante anos. A pessoa que já traçou aquele caminho, que já, inclusive às vezes já bateu a cabeça na parede durante anos, com 10 minutos de conversa, ela te economiza anos de pesquisa. Do ponto de vista da fé, os santos são a mesma coisa. Seguindo a vida deles, olhando o que eles fizeram, os milagres a eles atribuídos, milagres que a ciência não consegue comprovar. Claro que os milagres foram feitos por Deus. Tem que deixar isso claro aqui, né? Os milagres foram feitos por Deus, mas a intercessão foi deles. Porque aquelas pessoas que receberam o milagre relatam que oraram para São Maximiliano Maria Kolbe, por exemplo, e receberam a graça. Então não se trata aqui de diminuir Deus ou de dividir a graça de Deus, o poder de Deus, com entidades que os católicos adoram. Não, isso é narrativa, isso é balela. Deus é Deus. A Santíssima Trindade não tem igual. Mas abaixo da Santíssima Trindade existe uma hierarquia. Existe hierarquia de anjos e existe hierarquia humana.
Existem sim pessoas que alcançaram maior graça diante de Deus. O próprio Jesus fala que São João Batista não havia outro com a graça igual a dele. Se não há outro, há uma hierarquia, ele é maior do que os outros. Então nós temos que olhar para isso com humildade. E não ficarmos buscando subterfúgios para diminuir aqueles que estão à nossa frente, estão acima de nós. Do ponto de vista de amizade com Deus, eles estão na nossa frente. É um fato. Tanto os anjos como os santos. Ah, mas santo então é só quem a Igreja Católica diz que é? Não. Todo mundo que está no céu é santo. Mas estes que a Igreja afirma que são, é exatamente por conta da intercessão, dos milagres realizados através da intercessão deles, que nós podemos comprovar que estes milagres aconteceram. E é claro, os santos dos primeiros séculos, que eram os mártires. Prova de amor maior não há do que dar a vida pelo irmão. Foi exatamente isso que São Maximiliano Maria Kolbe fez. Se não existe prova de amor maior, e para você entrar no céu, você tem que ter caridade, que é exatamente este amor, ele já está no céu. E Elias não estaria no céu? A própria Escritura fala que ele foi elevado aos céus. E Moisés, ambos aparecem para Cristo na transubstanciação. Aparecem na frente de Cristo, os apóstolos vêm. Não são santos? Não estão na presença de Deus? Estão tirando um cochilo no Sheol? Percebe? Essa narrativa do Sheol não cola, não faz sentido nenhum. É mais uma destas que eu falei no vídeo passado, né? Destas frases feitas ou destas falsas provas que uma denominação cria, mas que, como é conveniente para as demais, elas saem usando. Ah, mas eu não acredito em nada que aquela denominação diz, mas usa as falsas provas que eles produzem simplesmente para atacar a Igreja Católica de maneira gratuita. Para não admitir, estávamos errados. Existe sim almas no céu, porque a alma não morre, a alma não dorme. Elas já estão na presença de Deus. Se eles estão lá, eles não estão à toa. Eles estão lá, e se eles puderam fazer coisas por nós aqui nesta terra, quanto mais não poderão fazer já lá, na presença de Deus, sem as preocupações do mundo, sem as dores do mundo, estando na glória de Deus. Deus não ignora as orações dos seus amigos. Ele não ignora a nossa oração. Imagine daqueles que têm uma amizade perpétua com Ele. Por todos os séculos dos séculos, estas pessoas que estão no céu permanecerão lá. São amigos eternos de Deus. E com a sua permissão, também poderão ser seus amigos. Desce um pouco do pedestal onde vocês se colocaram, onde o humanismo colocou vocês. Aí vocês vão conseguir enxergar que estas pessoas não são suas inimigas. São amigos, são pessoas que querem que todos nós estejamos juntos com eles na presença de Deus um dia. Só é preciso um pouco de estudo, claro, estudo da tradição, estudo daquilo que o magistério apresenta,
estudo dos documentos da igreja, mas em especial do estudo da vida dos santos. Veja o quão bonitas são essas vidas, você vai ficar impactado. Talvez fique até com vergonha de não reconhecer isso antes. Mas o importante é que reconheçamos os nossos erros e busquemos mudar. E aos poucos, se você abrir o seu coração para a verdade, toda ela será revelada. Você pode começar neste caminho de conversão verdadeiro e real através das vidas dos santos. Veja se não são vidas inspiradoras. Leia os relatos da vida de Santa Teresinha do Menino Jesus. Veja se não é uma vida inspiradora, de amor verdadeiro a Deus. E aí você vai ver que aquela intenção que você tem de buscar a verdade, ela vai se ampliar ao ponto em que você vai ver a verdade plena. E esta verdade é o Cristo encarnado. Mas é o Cristo cabeça e o corpo. E o corpo é representado na Igreja Católica Apostólica Romana. É o Cristo no tempo. É o Cristo físico que nós conseguimos enxergar agora. A instituição que ele fundou e deixou. Para que nós tivéssemos um referencial e não fôssemos enganados e levados por qualquer pessoa que saia repetindo o nome de Cristo. Para que nós tivéssemos fundamentos sérios. Então é isso. Para encerrar esse vídeo, é este o conselho. Estude a vida dos santos. E você vai ver, em primeiro lugar, que não existe adoração a santo nenhum. Nós temos sim por eles um grande respeito e admiração. E sabemos que eles, estando na presença de Deus, podem fazer muito por nós. Um abraço, se inscreve no canal, comenta, compartilha se você gostou do vídeo. Ajuda a fazer com que este material chegue para mais pessoas. E é isso. Nos encontramos no próximo vídeo. Um abraço.